Bem, aqui nós vamos definir do que nós chamamos de uma função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática. Tá ok? É toda a relação entre o conjunto de R e R que tem a seguinte expressão: ax ao quadrado mais bx mais c, onde o valor de A é diferente de zero e A, B e C são valores quem? Reais. Bem, a primeira observação que tem que ser feita é o fato do valor de A não ser zero, tá certo? O fato do valor de A não ser zero, e aqui nós vamos simbolizar assim, ó, nós vamos tirar, tá certo? Bem aqui está o zero, nós vamos tirar o zero, significa dizer o seguinte, que o valor de A à direita é valor positivo e à esquerda valor que? Negativo. Ou seja, o valor de A pode ser positivo ou o valor de A pode ser o que? Negativo. Dizer que o valor de A é positivo é escrever que A é maior que zero. E dizer que o valor de A é negativo significa dizer que A é menor que zero. Então nós vamos utilizar essas duas escritas, tá certo? Essas duas escritas aqui simbólicas para nós classificarmos o valor de A como sendo positivo ou negativo. Tudo bem? Beleza. Bem, obviamente, tá certo? Obviamente que você vai exemplificar dentro dessas condições aqui. Observe, somente escrever f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c não significa dizer que essa aplicação, que isso aqui é uma função. Na verdade, isso é uma relação, né? Isso aqui é a nossa relação. Dizer que a função, eu tenho que atrelar um conjunto de partida e um conjunto de chegada, né? O qual nós chamamos de domínio e contradomínio, obviamente. Mas eu vou escrever assim, tá certo? Eu vou escrever assim, supondo que nós já saibamos, né, que a minha aplicação sai de R em R. Então eu vou escrever somente a lei de formação. Tudo bem? Então o que acontece? A minha f de x é o que nós chamamos, vou escrever assim, ó, 2x ao quadrado menos quanto? 3x mais 4. Então, uma coisa aqui interessante, né, que nós já sabemos, mas nós podemos falar de novo, que nesse caso o valor de A é 2, o valor de B corresponde a menos 3 e o valor de C corresponde a quanto? A 4. Certo? E aí, identificação é importante, né? A identificação dos coeficientes, tá certo? Uma outra coisa que nós podemos escrever, por exemplo, escrever assim, ó, 3, vamos escrever 3 quartos de x ao quadrado mais raiz quadrada de 2x menos 8. Então, neste caso aqui, o valor de A é 3 quartos, o valor de B é raiz quadrada de 2 e o valor de C corresponde exatamente quanto? Menos 8. Né? Menos 8. Tudo bem? Bem, ainda nessa linha de raciocínio, eu vou escrever o seguinte. Ó. Eu vou escrever que f de x, eu vou escrever como sendo menos 3x ao quadrado mais 8x. Já neste caso aqui, o valor de A é menos 3, o valor de B é 8 e, obviamente, não aparecendo aqui, o nosso valor de C é o que nós chamamos de quem? De 0. Tá certo? De 0. Tá? Vamos fazer aqui mais uma, né? Só para uma questão, né? Vamos escrever menos 1 sobre 2x ao quadrado mais 8. Né? Mais 8. Aqui você observa que o valor de A é menos 1 sobre 2. Você observa que o valor de B acompanha x e aqui ele não aparece, tá certo? Então, o valor de B aqui não aparece, é porque ele é 0. Então, obviamente, nesse caso, o valor de C vale quanto? 8, né? Vale 8. E aí, o caso mais especial que nós temos, né, é o caso de simplicidade. Por exemplo, vou escrever assim. Vou escrever como sendo 3 quintos de x ao quadrado.
obviamente, o valor de A aqui vale 3/5, não aparece aqui nem o valor de B, nem o valor de C. Ou seja, nesse caso, B e C são iguais a quanto? A 0. Tudo bem? Vamos olhar com mais carinho para a função quadrática? Tá certo? Vamos olhar com mais carinho para a função quadrática. E aí vamos fazer algumas considerações. Aqui nós sabemos que o valor de A não é 0, tá certo? Então, nós podemos aqui, né, pensar no que nós chamamos no conjunto imagem, tá certo? O conjunto imagem. Então, quem é o conjunto imagem da aplicação? E aí basta você olhar para cá, obviamente, tá certo? O conjunto imagem é formado por todo elemento que tem essa categoria, aonde você tem que o valor de x pertence aos números quem? Reais. Então, isso daqui é o que nós chamamos do conjunto imagem. Tá ok? Nós vamos no futuro bem próximo, dar uma outra conotação para o conjunto imagem. Mas isso é o conjunto imagem. Tudo bem? Mas vamos dar uma conotação no futuro diferente. Bem, aqui nós temos dois casos a analisar. Tá ok? Como foi dito anteriormente, tá certo? Mas antes disso, vamos escrever o seguinte, ó. O que é que nós chamamos do gráfico, tá ok? O que é que nós chamamos como sendo o gráfico da aplicação? O gráfico da aplicação, ele é formado por um valor de abscissa e formado por um valor de ordenada, que nós podemos olhar da seguinte forma. Ax² mais quem? Bx mais c, vou fechar aqui, onde esse x pertence aos números quem? Reais. Então, esse é o gráfico da aplicação. Tá? Bem, é interessante porque a grande maioria dos livros chama o gráfico como sendo o desenho, mas, na verdade, o gráfico ele é um conjunto. Né? É um conjunto. Agora, a ideia natural é você, né, explicitar, né, a geometria desse gráfico. E aí, com um certo esforço, né, nós estamos assumindo, não se esqueça disso, né? Nós estamos assumindo que o valor de A, ora vai ser positivo, ou o valor de A, ora vai ser o quê? Negativo. Tá certo? E aí você consegue demonstrar, apresentar que a representação gráfica da aplicação quadrática, ela tem como representação desse gráfico uma curva. E essa curva, ela recebe o nome de parábola, tá ok? De parábola. Então, eu vou, só por uma questão aqui de representação, tá ok? Só para nós representarmos, depois nós vamos fazer algumas situações, né? Algumas contas, tá? E aí nós estamos aqui, ó, tá certo? Nós estamos aqui, e aqui você tem, ó, abscissa e ordenada, abscissa e ordenada. Abscissa e ordenada. Tá ok? Então, nós temos, como eu falei anteriormente, né, o gráfico dessa aplicação é uma curva que nós chamamos de parábola. Quando o valor de A é positivo, você verifica que essa curva, que é uma parábola, ela tem a concavidade dela, essa parte de dentro aqui, ó, voltada para cima, tá certo? E quando o valor de A é negativo, ela tem a concavidade dela voltada para quem? Para baixo, tá certo? Voltada para baixo, tudo bem? Basicamente é isso que nós temos, né? É isso que nós temos, tá ok? E tem uma situação que nós vamos ter que analisar aqui, né? Vamos ter que analisar, tá ok?